Alô, queridos alunos do oitavo ano, dando continuidade ao nosso sistema de aulas gravado. E é claro que quando eu falo dando continuidade ao nosso sistema de aulas gravadas, a aula de hoje tem uma questão diferente, porque após você terminar essa aula, você vai entrar online comigo, que estarei aguardando vocês. Pois bem, na aula passada eu falei sobre a questão de direitos humanos. E você deve se lembrar que quando eu falo sobre direitos humanos, eu falo sobre um documento criado pela ONU a partir de 1948. Isso foi tema de discussão da aula passada. É claro que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos surge a partir de uma crise que a humanidade viveu com relação ao respeito aos direitos que supostamente deveriam ser respeitados e não foram nas guerras mundiais. Aí eu falo sobre campos de concentração de Auschwitz, eu falo sobre bomba atômica, eu falo sobre uma série de atrocidades que ocorreram na primeira metade do século XX. Então, a partir daí, a ONU, instituição responsável por prezar pela paz no mundo inteiro, estabelece esse documento instituindo determinados direitos para todos aqueles da espécie humana. Entre eles, nós discutimos alguns na aula passada, mas o fato é que essa questão de direitos humanos não é algo recém. Eu falo sobre a questão a Declaração de Independência dos Estados Unidos lá atrás, que já traz alguma coisa com relação a isso, mas era simplesmente teoria. Eu falo sobre a Declaração dos Direitos do Homem, também Revolução Francesa, mas que na prática não funcionava. Certo, pessoal? Então, os direitos humanos funcionam na atualidade, funcionam muito mais do que as duas primeiras tentativas, ok? Então, paralelo a essa discussão, o que me traz aqui hoje é um tema que eu vivo na pele, que é essa questão dos direitos humanos, só que com uma vertente específica aos povos indígenas. Primeiro eu quero que você imagine os povos indígenas do Brasil. Imaginou? Creio que imaginou. Você sabe, e nós já tratamos disso nas aulas de história, que quando Cristóvão Colombo chega em 1492 na América Central, o que ele encontra são povos nativos, os quais ele denominou genericamente de indígenas, por achar que teria chegado às Índias. E indígena ficou. Mas na verdade todos os nativos presentes nas Américas podem ser chamados muito bem de silvícolas, aqueles que pertencem às florestas. Quando nós tratamos dessa vertente de direitos humanos relacionados aos povos indígenas, nós temos que levar em consideração a superficialidade de se atribuir a denominação indígena a todos os povos diferentes etnicamente que compõem as Américas. Superficialidade por quê, professor? Porque todos não são iguais. Mas todos são humanos. Olha que coisa interessante.
todos são humanos, mas todos não são iguais. É claro que quando eu me refiro a essa disparidade entre os indígenas, eu estou me referindo na questão cultural e não biológica. Porque se nós fôssemos dispares biologicamente, talvez nós teríamos 3 braços, 4 braços, diferentemente, mas nós não temos, nós somos igual a qualquer outro cidadão brasileiro ou americano. Pois bem, a partir desta concepção, supõe-se que os indígenas teria que ter uma atenção especial. Aí você diz, por que especial? Porque ele não partilha da cultura majoritária. Ele não partilha, estou repetindo, ele não partilha da cultura majoritária. Eu não entendi o que significa majoritário, da cultura dominante. Embora já se tenha indígenas em níveis de aculturação mais elevado do que os outros. Quando eu me refiro a isso, eu estou me referindo que, no caso dos funiôs, que são mais próximos de vocês, o nível de aculturação deles é muito superior, equiparado aos índios da Amazônia Legal. Mas nem por isso deixaram de ser indígenas. E muito menos deixaram de ser humanos. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque, na verdade, quando nós falamos sobre essas questões, nós estamos batendo na tecla de que os direitos humanos em si, já existem lugares que já são desrespeitados, porque seriam supostamente as condições mínimas de direitos que qualquer ser humano poderia ter. Já são desrespeitados. Imagine direito dos povos indígenas. Esse é que é altamente desrespeitado. Você diz, por quê? Ora, se os direitos humanos que englobam mais de 7 bilhões de pessoas já são desrespeitados, imagine uma mínima parcela das Américas. No caso do Brasil, 0,8%. Ou seja, 770 mil índios. Não chega nem a 1 milhão de indígenas. E dividida em vários povos de diferentes culturas. O Brasil é cheque, o Brasil é craque em desrespeitar, embora seja signatário. Quando eu falo signatário, embora tenha concordado em respeitar, teoricamente, nas Nações Unidas, os direitos dos indígenas, principalmente no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um genocida para os indígenas. Embora se tenha realizado outras políticas ao longo da história do Brasil que foram genocidas para os indígenas. Então, por que é que o Brasil é tão Por que é que existe um descaso imenso com relação às comunidades indígenas do Brasil? Primeiro, você tem que entender que os indígenas são minorias. São minorias.
Professor, mas eles não são humanos e não têm o direito de executar sua cultura? Sim. No papel dizem isso, mas na prática é diferente. Como assim, professor? Todo indígena hoje, e eu falo porque nós estamos nas proximidades de comemoração do Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é o dia 9 de agosto. Você não sabia desse, né? Mas existe essa data instituída, 9 de agosto, como Dia Internacional dos Povos Indígenas. Internacional. No Brasil é 19 de abril. Assim, mesmo assim, ainda partilhado com o Exército. Veja o que é desrespeito. Os indígenas têm um histórico aqui no Brasil e mesmo assim tem um dia como suposto feriado, mas ainda assim atrelam ao Exército. Só coisa do Brasil. O fato é que o governo brasileiro, ao longo da história, só vem massacrando os indígenas e deixando de cumprir um documento qual ele assinou, se comprometendo a cumprir. Todo indígena tem direito a um território. Por quê? Porque ele é diferente dos demais. E essa diferença faz com que ele tenha um território para que execute suas práticas culturais. Um território qual somente ele atue, para que ele execute suas práticas culturais. Esses direitos estão sendo violados. E dentro dessa aula, a gente tem que entender que é para que nós possamos, de alguma forma, entender a situação do indígena brasileiro. Uma situação que nós temos que entender, no caso dos funiús, que talvez não sofram tanto quanto outros indígenas que estão isolados em determinadas áreas aí, Brasil afora. Mas também nós sofremos de maus que eles não sofrem. Ou seja, isso para as comunidades indígenas é um tormento, ter que conviver com essas questões. Descaso do governo, políticas governamentais genocidas. Quando eu me refiro a genocidas, é que só prejudica o índio, violação de direitos. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou postar um texto e algumas questões para que vocês possam responder um término da aula e, consequentemente, postar para mim. Ok? Eu espero que eu tenha sido entendido. Tenha uma boa aula e até a próxima aula. Ok? Deixe seu like e se inscreva no canal.